No ano de 1181, em meio às colinas verdejantes da Úmbria, nasceu um menino que mudaria para sempre a maneira como o mundo compreende a santidade. Seu nome de batismo era Giovanni di Pietro di Bernardone. Mas por amor à França, seu pai o apelidou de Francesco, e talvez aquele apelido carregasse já uma profecia. Francisco seria estrangeiro, não por nascer em outra terra, mas por nunca se sentir em casa neste mundo. Filho de um rico comerciante de tecidos, cresceu cercado de luxo, vaidade e o sonho de ser cavaleiro. Era admirado pelos jovens, querido pelos nobres e seduzido por tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas a alma de Francisco, essa sempre foi inquieta. Era como se Deus já gritasse dentro dele, mesmo quando ele ainda não sabia escutar. Este vídeo não é apenas sobre um santo, é sobre um terremoto espiritual. Um homem que desafiou seu tempo com a maior de todas as armas, o amor. Durante sua juventude, Francisco foi o retrato do entusiasmo e da ambição. Ele queria fama, queria glória, queria viver uma vida de conquistas. E teve sua chance. Quando Assis entrou em guerra com a cidade de Perugia, Francisco partiu como soldado. Mas Deus, com sua pedagogia divina, permitiu que ele fosse capturado e passasse longos meses como prisioneiro. A dor e a solidão foram os primeiros mestres que abriram seus olhos. Quando voltou para casa, abatido e doente, tentou retomar os antigos prazeres. Mas já não era mais possível. O vazio se tornou insuportável. E foi então que, certa manhã, ao caminhar pelos arredores de Assis, encontrou um leproso. Seu corpo se contorceu de repulsa, mas algo maior o empurrou para a frente. Francisco desmontou, abraçou aquele homem e beijou suas feridas. Ali, na carne desfigurada de um rejeitado, ele tocou o próprio Cristo. E, sem saber, havia começado sua Páscoa pessoal. Após esse encontro, Francisco passou a buscar respostas em lugares improváveis: cavernas, florestas, ruínas. Foi em uma capela abandonada chamada São Damião que tudo se selou. Enquanto rezava diante do crucifixo, ouviu uma voz profunda e cheia de ternura. Francisco reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Tomando a ordem literalmente, começou a reformar capelas, carregando pedras, vendendo tecidos do pai, ajudando com as próprias mãos. Mas seu pai, tomado pela vergonha e pela fúria, arrastou o filho diante do bispo local e exigiu que ele renunciasse à herança. Francisco então fez o impensável. Tirou suas roupas, colocou-as aos pés do pai e disse: Pai, daqui por diante não mais direi meu pai Pedro Bernardone, mas sim, Pai nosso que estais no céu. A multidão ficou em silêncio. E um novo homem nasceu, despido de tudo, mas revestido da graça. Agora, livre de todas as amarras, Francisco abraçou a pobreza como esposa fiel. Começou a viver entre os pobres, a mendigar, a servir os doentes, a pregar nas ruas e praças. Mas seu modo de viver o Evangelho chamava a atenção. Ele não falava de um Cristo distante, mas de um Cristo vivo, presente nos olhos do faminto, no gemido do doente, no perfume da flor. E sua alegria era contagiante. Jovens começaram a se aproximar, fascinados por aquela liberdade tão profunda. Nascia ali a fraternidade dos frades menores. Eles não tinham conventos, nem cargos, nem riquezas. Caminhavam de dois em dois como os discípulos de Jesus. Pregavam com o coração, e sua vida se tornava a pregação mais eloquente. Era o Evangelho, não decorado, mas encarnado. À medida que a fama de Francisco crescia, ele começou a ser procurado por reis, cardeais e até pelo Papa. Muitos o viam como uma ameaça, outros como um profeta. Quando foi ao encontro do Papa Inocêncio III pedir a aprovação de sua regra, os cardeais riram.
como um mendigo ousava apresentar-se como fundador de uma ordem. Mas naquela noite, o Papa teve um sonho. Viu a Basílica de São João de Latrão, símbolo da Igreja, prestes a ruir, sendo sustentada por um homem frágil, vestido com uma túnica de saco. Era Francisco. Ao acordar, o Papa entendeu. Aquele homem sustentaria espiritualmente a Igreja e aprovou sua missão. Era o reconhecimento oficial de que, mesmo sem títulos, Francisco era um farol aceso por Deus. O tempo passou. A fraternidade crescia. Francisco, porém, não buscava o sucesso. Ele buscava o Cristo crucificado. No Monte Alverne, após 40 dias de jejum e contemplação, Francisco teve uma visão mística de Jesus em forma de serafim. E ali, em êxtase, recebeu os estigmas, as chagas de Cristo em seu próprio corpo. Era a confirmação mais íntima de sua união com o crucificado, mas também era o começo de grandes dores. Suas feridas o consumiam, sua visão enfraquecia, seu corpo estava em frangalhos, mas sua alma jamais deixou de cantar. Foi neste período que compôs o Cântico das Criaturas, um hino de louvor em meio à agonia. Ele louvava o sol, a lua, a água, o vento e até mesmo a irmã morte corporal. Francisco sabia: quem ama a Deus, ama tudo o que dele procede, até o fim. Nos seus últimos dias, Francisco pediu para ser levado ao lugar onde tudo começou, a Porciúncula. Ali, sobre a terra nua, desejou morrer como viveu. Pobre, despojado e em paz, rodeado por seus irmãos cantando com uma voz enfraquecida, entregou sua alma ao Criador. Morreu no dia 3 de outubro de 1226. No céu, um novo canto ecoava. Um homem havia vivido como anjo, e os anjos agora acolhiam aquele homem. Pouco tempo depois foi canonizado, e séculos mais tarde inspiraria outros gigantes da fé como Santa Clara, que seguiu seus passos, e até mesmo o Papa Francisco, que adotou seu nome como sinal de esperança para a Igreja. São Francisco de Assis não foi apenas o santo dos animais. Ele foi o santo da entrega radical. O homem que recusou os castelos para morar com os mendigos, que trocou banquetes por jejuns, que abandonou a glória do mundo pela glória da cruz. E talvez por isso seja ainda hoje uma das figuras mais revolucionárias do cristianismo. Em um mundo consumido por egoísmo, Francisco nos ensina o valor da simplicidade. Em uma sociedade dividida pelo ódio, ele é o porta-voz da paz. Em uma cultura de Descartes, ele é um testemunho de que tudo tem valor, inclusive o que é pequeno. O legado de São Francisco nos desafia. Ele não apenas acreditava em Deus, ele vivia como se Deus fosse tudo. E agora a pergunta chega até você: o que está te impedindo de ser santo? Talvez não tenhamos as chagas nas mãos, nem a coragem de abandonar tudo, mas temos a oportunidade de amar, de recomeçar, de mudar nossa relação com o dinheiro, com os outros, com a natureza, com Deus. O mundo não precisa de mais palavras, precisa de mais Franciscos, homens e mulheres que abracem o Evangelho com radicalidade, que vivam como se o céu já estivesse aqui, que cantem mesmo em meio à dor, que morram como viveram, livres. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.